Do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, tendo-se reunido muito povo, e como os habitantes das várias cidades tivessem ido a Jesus, propôs-lhes ele esta parábola. Saiu o semeador a semear sua semente, e ao semeá-la, parte caiu junto ao caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, quando nasceu, secou logo, por não haver umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, a sufocaram. E outra parte caiu em boa terra, e depois de nascer, deu fruto 100 por 1. Dito isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe, pois, que significava essa parábola. Ele respondeu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porém aos outros se fala em parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não entendam. Este é, pois, o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que a ouvem, mas depois, vindo o diabo, tira-lhes a palavra do coração, para que não se salvem, crendo nela. Os de sobre a pedra são os que recebem com gosto a palavra, quando a ouviram. Porém, estes não têm raízes, até certo tempo creem, mas no tempo da tentação desviam-se. A que caiu entre os espinhos são estes que ouviram, porém, indo, afogaram-se com cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão fruto. E a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra, guardam-no com o coração bom e perfeito e dão fruto pela paciência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, mas sempre uma graça imensa de Deus poder recomeçar esse tempo da 70ª, e hoje estamos no domingo da 60ª, pois virão os domingos da Quaresma. E virá também a ser quarta-feira de cinzas, que será precedida das 40 horas. Não sei se já foi posto o aviso, haverá conferências, então aproveitem bem, nós faremos o melhor que nós podemos para lhes dar essa doutrina, essa palavra do qual fala Nosso Senhor, que é a palavra da igreja. Protestantes falam da palavra, mas eles têm a palavra de Deus na boca deles, se torna a palavra do demônio, porque eles botam um sentido que Nosso Senhor não botou. Não basta repetir uma coisa se eu boto nela um sentido que é oposto ao que Nosso Senhor botou. Eles são hereges, eles são pessoas que realmente fazem um mal imenso, que eles não se dão conta, talvez, mas não é nada pior do que um herege, que o herege pega o que é santo e torna nocivo às almas. É um sacrilégio. Mas vamos ver o que diz Nosso Senhor. Vamos comentar a última palavra do Evangelho. O Evangelho termina dizendo que quando a semente cai na boa terra, são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, guardam-no com o coração bom e perfeito e dão fruto na paciência, ou pela paciência, prefiro pela paciência. Na paciência, paciência é a virtude que nos faz suportar o mal que dura. Ela se estende no tempo. Então vamos ver um pouquinho essa virtude e como ela deve ser mais cara aos nossos olhos. Porque as virtudes infusas, elas são iluminadas por uma luz bem superior, infinitamente superior à luz que esclarece, que ajuda a praticar as virtudes adquiridas, as virtudes naturais, que são grandes coisas também, mas não tem proporção com as virtudes infusas. Deus sabe que Deus não nos fez para o sofrimento. Deus não se alegra com o nosso sofrimento. Por que Deus nos envia o sofrimento? Porque às vezes a perda de um parente querido, às vezes a perda de um filho, às vezes a perda, não sei, qualquer perda que pode existir, porque é uma doença, porque é um câncer, porque que uma dificuldade com alguém,
que às vezes nos torna a vida extremamente difícil. Por quê? Se Deus nos quer na vida eterna, se Deus nos criou para a beatitude, por que que Deus deixa a gente sofrer? Deus não quer o nosso sofrimento. Santa Teresinha tem uma expressão que resume bem o que a teologia tenta explicar com outras maneiras. Ela diz: Deus nos envia o sofrimento como que virando o rosto, para não ver o nosso sofrimento. Mas Ele permite porque é necessário, para que a gente chegue à vida eterna. Nosso Senhor morreu na cruz, e como diz São Paulo, eu completo no meu corpo o que falta a paixão do Cristo. Ou seja, nós temos que dar a nossa parte. E quando Nosso Senhor vem, como um cirurgião, salvar a nossa alma, extirpar o tumor, a gente reclama. Não devemos reclamar. Por quê? Porque Deus quer o nosso bem. Esse sofrimento é um bem. E a paciência é justamente a virtude que vai dizer sim. Sim. E se esse sofrimento dura, a gente vai gemer, mas dizer sim. É uma virtude extremamente heróica, a paciência. E a gente deve... Eu vou tirar esse sermão em grande parte dessa santa que é uma verdadeira doutora. Ela não é doutora da igreja, como os progressistas querem e deram-lhe título. Assim, porque doutor da igreja, há umas normas que a igreja põe para então, que eles se exprimam de uma linguagem mais teológica, que sejam mestres na explicação dos mistérios. Mas ela é doutora no sentido que ela tem uma sabedoria tão grande quanto os maiores santos. E a sabedoria deixa de ser, claro que é, um bem imenso para nós. Daí a utilidade de ler não só os doutores, mas ler também os santos e as santas. Aliás, eu queria fazer um parênteses. Leiam mais. São Jerônimo dizia que o livro cai da sua mão quando o sono toma conta toma conta da sua pessoa. Leia até não poder mais, dizia ele. Leia. Não para deixar de fazer o dever de Estado, mas atualmente não sei quem diria. Não sei quantos caem sim de sono e deixam cair não o livro, mas o celular. Então, é isso que Deus quer? Não. Deus quer que a gente deixe cair da mão um livro santo, um livro bom, tanta coisa interessante. Alguns pensam que tudo que é santo é uma coisa aborrecida, uma coisa enfadonha. Não. O maior interesse que existe, não tem nada mais estimulante do que conhecer coisas que estão muito acima do futebol, muito acima de qualquer outra coisa. A gente não deve viver no nível dos pagãos, pensando que os pagãos são o suprassumo. Claro que não são. E se a gente lê, a gente vai tomando mais gosto pela leitura, vamos descobrindo mais coisas. E isso tem influência na nossa vida, influência nas nossas virtudes. Uma pessoa que não lê, ela será medíocre. Porque, sobretudo, se ela não lê, não medita, não faz nada, será uma pessoa medíocre. Jacinta não era medíocre, não lia muito, mas estava ali com os olhos fixos nas coisas que são verdadeiramente interessantes, que é Deus, as coisas de Deus. Então não deixe de ler. E, aliás, tem esse bilhete de Quaresma, quando vai começar, cada um pode pegar ali, não é uma obrigação, é só uma sugestão. Aliás, queria fazer uma outra sugestão também. Há muitas divisões na resistência, não só em toda parte. E em França, no Brasil. Bom, quando eu cheguei na França havia muita divisão também, havia muita divisão na tradição. Nosso Lefebvre chegou a dizer: a história da tradição é a história das divisões. Então, não devemos assim, ficar muito escandalizados. Mas, se quiserem um conselho, sigam este conselho. Para ter unidade entre nós, para ter unidade entre as almas nessa crise, sigam Monsenhor Dom Lefebvre. Por quê? Ele foi o homem da situação, ele continua a ser. Não vejo muita novidade. Então, se ele não era sedicantista, não sejamos também, com simplicidade. Se a gente quiser refazer todos os raciocínios de Dom Lefebvre, bom, paciência, mas eu acho bobagem.
Se os papas conciliares consideravam que a igreja não havia determinado como um papa perde o pontificado, se ele que tinha uma excelente, era doutor em filosofia, doutor em teologia, bom, a gente sabe que ele não teve nenhum bispo mais devotado ao bem das almas do que ele, então ele tinha a ciência e a caridade, vamos seguir ele. Não vou refazer, e quem sou eu para refazer tudo isso? Quem sou eu para dizer que eu sou, que dar luzes, vou iluminar com as minhas luzes esse farol que se chama Monsieur Lefebvre? Bobagem, falta de juízo. Então, nas questões, claro, tem questões novas, isso, aquilo, mas ouçam, leem mais Dom Lefebvre do que qualquer outro. Vocês fazem isso, lhes garanto, vocês não vão desviar. E se a gente começa a escutar muito um e outro, né, a gente primeiro fica meio atordoado, nossa, quanta divisão, não siga a divisão, sigam o Monsieur Lefebvre. E ponto final. De quem lhes parece seguir Dom Lefebvre. Se um não segue Dom Lefebvre, se afaste. Tenha um critério, tenha um princípio de discernimento. Me parece que isso é bom. O critério e os critérios é o magistério da igreja. Mas Dom Lefebvre não deixa de ser da igreja. Ele é mais do que da igreja, ele é um bispo. Então, um bispo santo, um bispo é um bom critério. Ele não é papa, ele não declarou nenhuma doutrina infalível, não tinha graça para isso, mas ele lembrou as doutrinas infalíveis e aplicou na crise atual. Eu não vejo muita mudança. A crise ariana durou uns 60, 70 anos. O problema foi sempre o mesmo, na crise ariana. Saber que Nossa Senhora era Deus ou não era. Se Ario tinha razão, Ario dizia que o filho era uma criatura do Pai. E, portanto, Nosso Senhor não era Deus, era uma criatura. Atingia mesmo a pessoa do Filho, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a qual ele negava a divindade. Durou 60, com variantes, foi 60 anos mais ou menos. Quem foi o grande campeão contra essa heresia? Santo Atanásio. E no Ocidente, Santo Hilário. Não tinha muita novidade a acrescentar. Havia tocar sua vida, levar uma vida santa e guardando os ensinamentos de Santo Atanásio. E as pessoas diziam até, nós estamos na comunhão de Atanásio, para dizer que eles eram católicos. Então a gente deve dizer, nós estamos na comunhão de Monsieur Lefebvre. Claro, pode ter um detalhe, mas cuidado com os detalhes. Monsieur Lefebvre, não sei o que lá. Não, eu acho melhor não. Pega os livros dele, pega o pensamento dele, vá em frente, não procure novidades. Novidades não nos fazem bem. Voltando a Santa Teresinha, ela tem palavras admiráveis sobre a paciência. Por quê? Porque ela praticou. E praticou de uma maneira que a gente tem muita dificuldade em perceber. E é um momento de avaliar o seu justo valor. Diria mesmo que todos nós aqui somos incapazes de avaliar o seu justo valor a paciência de Santa Teresinha, porque os santos estão acima da gente. Então, ela estava no Carmelo e tem dificuldades em toda parte. A gente reclama, né, no casamento, dificuldades, no Carmelo também tem. Dificuldades aqui no Mosteiro Beneditino, no Carmelo também tem. E assim, assado, sempre teve em tudo quanto é lugar dificuldades. Não existe. Quem quiser procurar um lugar que sem dificuldades, um lugar mais isolado do mundo, ele vai ficar lá, ele não vai conseguir. Ele vai dizer, onde estão as dificuldades? Não aguento ficar sozinho. Que dificuldade maior do que todos os outros que eu já vi na vida? E vai abandonar e vai de novo voltar e vai reclamar da vida em comum, como reclama da vida solitária. Não adianta nada a gente fugir da cruz. Então, Santa Teresinha, lá no seu Carmelo, dizia, custa a Deus a beberar-nos, né, dar a beber, na fonte das lágrimas. Custa a Deus, isso aí. Quando ela começa a frase, em vez de dizer, custa para a gente, ela diz, custa a Deus. Que foco interessante, né? Que posição assim interessante de abordar o problema. Ela podia de novo falar, não, para nós é difícil, né? E é verdade, mas ela aborda de um ponto de vista mais alto. Custa a Deus. É a maneira de falar, mas reflete algo de verdadeiro. Custa a Deus dar-nos de beber na fonte das lágrimas. Mas Ele sabe que é o único meio
de prepararmos para conhecê-lo. Se uma pessoa é impaciente, reclama todo mundo, a hora que ela abre um livro que é mais elevado, ele não entende nada. Se entende, ele se sente, ou se converte, ou então ele fecha o livro e vai ver o celular dele. Por quê? Porque é uma exigência ali. Se ele sabe que o sofrimento, como disse Santa Teresinha, é o único meio para preparar-nos para conhecê-lo. Coisa interessante, né? Pode imaginar que os santos falam só do coração, 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 coração. Santa Teresinha é extremamente, podemos dizer isso assim, todo mundo creio que vai entender, extremamente intelectual. Ela quer entender. Ela sabe muito bem que sem entender você não vai adiante. Sem entender, você não vai adiante. Então ela diz, mas ele, Deus, sabe que o único meio de preparar-nos para conhecê-lo, como ele se conhece, ou seja, aqui pela fé e no céu pela visão. E para tornarmos deuses também. Ela não foge das palavras fortes. É o que a teologia ensina, que o Senhor falou, tornar-nos deuses. Deus por participação, ou seja, participando da vida mesma divina. É o mesmo termo que usa São João da Cruz, e que está na Escritura, e que o Senhor também usa. Deus por participação. Claro, a gente é criatura, e vai morrer criatura, e vai eternamente criatura. Impossível. Essa separação entre Criador e criatura é infinito, né? Não existe nada que possa ser Deus, contrariamente a algumas doutrinas meio gnósticas que querem misturar, que querem exaltar o orgulho humano, como o demônio falando a Adão e Eva. Mas a verdade é essa. Então, se a gente tem paciência, a gente suporta as dificuldades, Deus está nos preparando para coisas que nem entrou no ouvido do homem, nem os olhos do homem viu, nem entrou no coração do homem, porque são completamente transcendentes, acima de nós, de uma beatitude, que é a participação da beatitude divina. E Santa Teresinha continua. O tempo é um sonho apenas. Ela pensa em coisas que são as mesmas coisas que os grandes metafísicos pensam. Questão de Deus, questão do tempo, questão disso, daquilo, é muito interessante. Mas ela aborda por um ponto de vista mais prático. As mulheres, em geral, são mais práticas. Os homens são mais, em geral, depende, mas mais especulativos. Por isso que os teólogos são homens e, para outras coisas, mulheres ganham, como Santa Teresinha, que exprime as coisas de uma maneira mais acessível. E nisso é precioso ler os seus livros. O tempo é um sonho apenas. Deus já nos vê na beatitude. Que interessante. Concisa, Santa Teresinha. Ela não faz grande discurso. As palavras dela são curtas e profundas. Deus já nos vê na beatitude. A pessoa está andando no caminho, está demorando, ele já pensa no lugar que vai chegar. Aí isso anima ele já se vê lá. Deus já nos vê lá. Como esse pensamento faz bem à minha alma. Pensamento faz bem à minha alma. Compreendo então porque ele nos deixa sofrer. É o caminho, estamos aproximando. Aconteceu alguma coisa, assim, que nos faz exercer a paciência, Deus está me aproximando do objetivo, Deus está me fazendo avançar. Não vai jogar isso fora. Deus está dando como uma gasolina no seu carro, você vai pedir para esvaziar o tanque de gasolina, que falta inteligência. Deus dando uma ajuda, um empurrão, vai meu filho, vai minha filha, avança, e você vai dizer, não empurra, mas sou eu, Deus, que estou te empurrando, mas não me empurra. Que falta que falta de senso, que falta de... O mundo é cheio de falta de senso. Quando Deus dá um impulso, os homens recusam. Quando Deus diz, venha à missa no domingo, onde estão os católicos do Rio de Janeiro no domingo? Sei lá onde estão. Onde estão no templo, grande parte deles, protestantes, ou estão na praia, outros estão não sei lá onde, se preparando para ir para o Maracanã, e não vão à missa, vão ao Maracanã e não vão à missa. Não sei também, tem gente que vai ao Maracanã e vai à missa, para falar mal de todos os cariocas, tem gente muito boa no Rio de Janeiro. Mas para dizer, o mundo tende a não se ocupar
daquilo que Deus quer nos dar. Deus dá um presente um pouco rugoso, né? A gente acha rugoso demais, que é a dificuldade, que é um sofrimento, e a gente pega esse presente e devolva ao remetente, por favor. Enquanto lá dentro tem uma graça, tem uma luz, tem um incentivo, tem uma grande coisa, e a gente vai e recusa. Por falta de tudo, né? Falta de fé. São Gregório Magno diz que a paciência é radix et custos omnium virtutum. Ela é a raiz e a protetora de todas as virtudes. Se eu tenho uma virtude, mas ela não se sustenta porque eu sou só assim, um pouquinho, depois eu paro, né? Então ela fica morta, ela não dá o seu fruto. A paciência, vamos dizer, como um monge que entra no mosteiro e depois de alguns anos vai embora. Ele faltou com a perseverança. Ele não quis ficar por quê? Porque faltou a paciência. Então sejamos pacientes. Bom, tem casos e casos, né? Pode acontecer alguma coisa, não cabe a nós, mas objetivamente faltou com a paciência e deixou o que era bom para uma coisa que deixou certa pelo incerto. Então, nossos próprios defeitos, nós temos dificuldade com o vizinho, né, com o próximo, né, seja o que for, na ordem profissional, na ordem familiar, na ordem de tudo, né, da saúde. Por falar em saúde, vamos começar a quaresma, eu dou só um conselho, mais realmente, só um conselho, é um assunto no qual eu só estou observando e não tenho assim, ciência para falar, né? Mas eu noto que um dos nossos irmãos, que fazia 3 anos que não podia sair da cela praticamente, não tinha nem esperança mais de curar, estava assim, prostrado, né? E graças a um doutor, que chama Dr. Paulo, o nome dele de família é um nome polonês, que eu não consigo ainda pronunciar, e ele fez um bem imenso a esse irmão. Então, para fazer bem a quaresma, é bom estar em forma. Então, né, não façam aquilo que pode ser prejudicial à saúde, porque na hora que a gente vai precisar do senhor, da senhora, você não vai conseguir fazer, porque está prostrado 3 anos na cama, não. Mas se está prostrado, não vai fazer o bilhete de quaresma, isso é evidente. Então procurem saber, né, o que é bom, o que não é bom, porque Corsão dizia, hoje o homem vai à lua, mas as coisas mais corriqueiras estão ruins. O pão, o ar e a água. Corsão tem assim, uma maneira de sintetizar bem interessante. O homem sabe ir à lua, mas a água da bica está ruim, e o ar está ruim, e o pão está ruim. Eu nem sabia que ele falava de pão já naquela época. Tem um pão que é melhor, outro pão que é ruim. É interessante saber por que Corsão falava que o pão estava ruim. Então, pensem um pouquinho, procurem. Então, o nosso corpo, o nosso companheiro, se você arrebenta com ele, fica difícil certas coisas. É difícil de praticar a paciência é sempre de atualidade, né? Mas com a saúde e a humildade, fica um pouco mais fácil de suportar certas dificuldades. Mas ela então vai entrar, além das dificuldades que a gente enumerou, né? Profissionais, familiares, saúde e outras, né? Há também os nossos próprios defeitos. E às vezes a gente perde a paciência com a gente mesmo. E isso é um erro. Santa Teresinha dizia, sou feliz de me ver imperfeita e de ter tanta necessidade da misericórdia do Senhor. Interessante. Sou feliz de me ver imperfeita. Então, ela não a gente não perdia paciência com ela mesma, isso é evidente. Um pouco a gente sabe dela, a gente não imagina ela perdendo a paciência consigo mesma, mas acontece conosco. Às vezes a gente perde paciência com a gente mesmo, ou pelo desânimo, ou uma espécie de furor contra si mesmo, que a gente não, sou assim, tem uns que batem a cabeça na parede, outros não sei o que lá, outros querem pular dentro do lago, sei lá, o que pode acontecer. Então, não ter impaciência consigo mesmo. Sou feliz de me ver imperfeita e ter tanta necessidade da misericórdia de Deus. A aridez, obscuridade, doença é pela paciência, de dizer essa paciência, pela paciência, como diz o Evangelho, essas coisas se tornarão um tesouro.
Soframos, se for preciso, sem coragem. Essa paciência não é assim, eu sou o homem mais paciente do mundo, pode fazer qualquer coisa comigo, fica nem aquele soldadinho lá da Inglaterra que fica lá, que às vezes perde a paciência. Eu vi uma filmagem engraçada, ficaram mexendo com ele, aquele soldado com aquele chapéu enorme assim, preto, né? E ele perdeu a paciência, houve uma briga, né, na rua. Bom, mas a gente acha que vai ficar lá assim, isso, bom, assim que é a paciência. Eu aguento tudo, Deus me dá uma força, que eu não vou, né, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou o rei da paciência. Pura ilusão, pura ilusão. Vamos escutar o que diz Santa Teresinha. Soframos, se for preciso, sem coragem. Jesus sofreu com tristeza. Ela não usa dizer que Jesus sofreu sem coragem, mas ela diz que Jesus sofreu com tristeza. Então, não é a glória, não. Não é a glória. Eu sou eu, nada me abate, eu suporto tudo, eu sou o rei da paciência. Não é bem assim. Ela continua. Sem tristeza, acaso a alma sofreria? Sem tristeza, acaso a alma sofreria? Boa pergunta, né? E nós queríamos sofrer generosa e corajosamente. Que ilusão. Interessante, né? Que ilusão. Então, está abatido, está triste, está assim, paciência. Ah, mas eu devia estar assim, assado. Talvez, mas paciência. Nosso Senhor ficou bem abatido. Minha alma está triste até a morte. Nosso Senhor suou sangue. Nosso Senhor procurou a consolação dos 3 discípulos. Não encontrou porque estavam dormindo. Mas Nosso Senhor procurou. Então, Nosso Senhor estava humanamente lá para bem baixo, né? A situação. Então, a gente também não deve... Não, a paciência exerce na dificuldade. Às vezes na saúde, mas também na doença, mais na doença ainda. Às vezes em coisas mais assim gloriosas, às vezes de uma maneira que não é gloriosa. Saibamos sofrer fracamente, sabemos sofrer sem coragem, né? Sem coragem, assim como a gente pode, né? Se desejais sentir alegria, atrativo pelo sofrimento, é vossa satisfação que procurais. Fina, né? Fina psicóloga, Santa Teresinha. Se você está procurando sentir alegria no bilhete da Quaresma, agora sim, cumpri tudo perfeitamente, isso é que é Quaresma, eu sou realmente extraordinário. Nesse caso, você está procurando a sua satisfação. Pois quando se ama uma coisa, a pena desaparece. Então, aceitar de sofrer coisas que a gente não queria e que a gente sabe que não consegue carregar direito. Só encontro uma alegria, continua ela, a de sofrer por Jesus. Esta alegria não sentida, é um tema comum, né? Não tem nada de novo, mas a gente sempre tem que voltar a esse ponto. Esta alegria não sentida, tem gente que procura, tem gente, não sei, passou pela cabeça que algumas pessoas que leem o Fioretti de São Francisco de Assis, acham que quando ele fala da alegria perfeita, lá do sofrendo, que ele estava assim, com exultação, cantando, pulando. Não, não é assim não. Não é assim não. Tem alegria que não é sentida. A pessoa está abatida, está lá numa cama, está com câncer, está morrendo. Ele pode ter uma alegria não sentida. E esta alegria não sentida está acima de toda alegria. Não só a alegria não sentida já é uma grande coisa, mas ela acrescenta e esta alegria está acima de toda alegria. Mistérios, né? Mistérios de Deus, mistérios dos santos, mas que são para nós. E para terminar, uma citação dela ainda, eu esforçava-me por sorrir ao sofrimento, a fim de que não, Senhor, como que enganado pela expressão de meu rosto, não soubesse que eu sofria. Então, o bilhete de Quaresma está aqui, escrevam-se, está lá na saída, preencham, e se ficar muito difícil, esforce-se por sorrir, e o sorrir ficar um pouco amarelo, Deus entende, e não cobrará isso, cobrará só nossa boa vontade. Então, terminamos o que nós tínhamos para dizer, né? Peço a Deus que nos
nos ajudem dessa quaresma. Não devem olhar a quaresma como um tempo ruim. Agora começou a quaresma, agora os paramentos são roxos, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Não. Olhe, faça como Santa Teresinha. Saibam esconder a pequena pena, que é verdade, tem uma pena, mas essa pena é acompanhada de uma alegria que está acima de toda alegria. Que Nossa Senhora lhes faça entender essas verdades, assim seja.